Tiago, capítulo 5. É o último sermão em Tiago. 5 a partir do 7. Nesse tempo de susto, não é? E preocupação com o que vai ser de nós, assolados aí por um organismo tão pequeno, né? Mas que está causando tanto estrago. Nós voltamos os nossos olhos, né, muitas vezes para o cuidado de Deus, e diferente do tempo em que a gente se sente seguro, né? No tempo justamente da insegurança, a gente tem uma tendência a clamar por Deus para que Ele nos guarde de qualquer e de todo mal. Tiago, nas suas palavras finais em sua carta, ele vai justamente resumir tudo que ele disse até agora, para que fique marcado na história daquela igreja, e para que eles se voltem de fato e preparem o coração, né, para o dia da vinda do Senhor. Eu li alguma coisa hoje de alguém que escreveu: se as pessoas estão tão assustadas, né, com algo tão minúsculo, imagine com a vinda de Cristo, né? Eu penso na vida de Cristo não como algo que venha nos trazer temor, e eu espero que não, mas a necessidade de nós prepararmos os nossos corações para o grande dia do Senhor. E é o que Tiago vai trazer para nós. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que perceba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. A gente viu que o Tiago inicia a sua carta falando do sofrimento, falando das tribulações, das perseguições e da necessidade de ser perseverante, de permanecer fiel, mesmo nos tempos de dificuldade. Tiago retoma este assunto aqui porque este é uma espécie de final que também funciona como apêndice, né, de toda a carta. E ele vai salientar mais uma vez a necessidade de ser perseverante, de ser paciente nos tempos de dificuldade, de sofrimento, de tribulação. Ele vai dizer, por exemplo, que o lavrador espera com paciência o fim da colheita, não é? E o episódio, o exemplo do narrador, do lavrador, a metáfora do lavrador, funciona justamente para ilustrar essa paciência necessária para a colheita, ainda que a plantação em si exija cuidado, exija labuta, exija um trabalho braçal. E ele usa essa metáfora justamente para ilustrar que é necessário uma paciência e perseverança, mesmo no sofrimento, mesmo nos dias difíceis, até a vinda de Jesus. Ele fala no versículo 8, de além de ser pacientes, fortalecer o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então,
seria fortalecer o coração? O que é perseverança a gente sabe, né? A perseverança aqui não é ser heróico, não é levantar uma bandeira, né, e marchar contra todo sofrimento com um tom triunfalista, mas a perseverança está em confiar em Deus apesar das dificuldades, como ele já disse no capítulo 1. E ele diz mais, ele diz, vocês precisam fortalecer o coração. E ele não está falando aqui para ninguém tomar nenhuma espécie de remédio cardíaco, né, ou vitamina para fortalecer o órgão, mas ele tange aqui o campo das emoções. Se é necessário paciência e perseverança, se manter fiel no tempo de dificuldade, é necessário também que nós possamos afinar as emoções, né? Entonar as emoções, para que elas estejam calcadas, né? Construídas, firmadas em algo como a vinda de Jesus. Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer também, no versículo 9, que não vos queixeis uns dos outros. E a ideia aqui, por isso que ele está falando de fortalecer o coração, de colocar os sentimentos, as emoções em Deus, porque é natural do ser humano, na hora do sofrimento, na hora da tribulação, começar a achar culpados, começar a colocar o peso da responsabilidade nas pessoas. E é justamente isso que Tiago está falando, para que não acontecesse na igreja, e justamente por isso o coração deveria estar construído, né? As emoções deveriam estar armazenadas em uma esperança na vinda de Cristo. E aí eu posso parar aqui um pouquinho, por enquanto, porque o texto é rico em informações, né? Justamente falar sobre as nossas emoções, porque uma coisa é a razão, e principalmente se tratando da igreja, ela aponta todo o tempo para Deus, né? A gente conhece, a gente tem o conhecimento das premissas, das proposições teológicas, do discurso cristão, a gente tem conhecimento dos textos que apontam para Jesus, dos textos do Novo Testamento, nas cartas pastorais. A razão da gente funciona. Quando eu digo, por exemplo, ser paciente, né, perseverante, a gente entende isso e sabe que isso é o melhor a fazer. Mas aí tem um outro aspecto do ser humano, porque nós não funcionamos só com a razão. Nós temos um paradoxo, né, existente na nossa natureza, que é justamente razão e emoção. Porque muitas vezes a razão manda a gente ir para um lugar, mas as emoções apontam para outro lugar, para outra direção. Tantas vezes a gente sabe o que é o melhor a ser feito, mas as nossas emoções acabam tomando o controle da nossa vida e a gente acaba justamente direcionando, né, as nossas decisões numa outra direção. Esse é, na verdade, um grande problema do homem. Como afinar, entoar, né, harmonizar a nossa razão com as nossas emoções. Isso é difícil. Porque muitas vezes a gente sabe, por exemplo, e ele vai falar disso aqui, que falar mal de alguém, por exemplo, ele fala para não reclamar uns dos outros, né, é algo errado. Mas as nossas emoções estão tão afloradas que na maioria das vezes isso toma a frente. Percebe? É uma dualidade, gente. A gente sabe o certo a ser feito e o que não deve ser feito. Só que as emoções, elas explodem e tantas vezes assumem o controle da nave. Não é assim? Não funcionamos assim? Quem aqui nunca reagiu levado pelas emoções a explodir e tomar uma decisão que, pela razão, você sabe que não era a melhor, né? Perceba que Tiago está dizendo que é necessário preparar o coração, e preparar o coração, como ele diz no versículo 8, fortalecer o coração, tem a ver com algo fruto de uma labuta, de um trabalho, assim como aquele que planta e espera o fruto vir no tempo certo. É algo que a gente precisa amadurecer, preparar, não é? Investir, porque não dá para ficar contando com a hora H e ter o controle de tudo. Não vamos ter. Então, coloque, diz Tiago, as suas emoções, o seu coração, fortaleça ele em Cristo. Ele fala mais, ele fala sobre a vinda de Cristo, como se
todas as nossas forças, as nossas volições, as nossas emoções afloradas estivessem justamente sendo colocada em uma expectativa de que Jesus voltará, porque eles estavam sofrendo, como ele diz aqui. Hoje não é diferente, né? Se a gente precisa preparar o coração, fortalecer o coração no tempo do sofrimento, o tempo de sofrimento aqui é bem subjetivo, né? O sofrimento para você pode não ser para mim. O sofrimento para outro pode ser algo que não lhe traga nenhum tipo de problema. Mas existem sofrimentos que tomam todos, como por exemplo o problema da saúde hoje no mundo, né? A terra parou, já dizia Raul Seixas, né? A terra está parada, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão vivendo um tempo de insegurança. Há quem não leve a sério e fique insistindo em teorias conspiratórias, mas a realidade é terrível, né? Hoje a Itália chegou a quase 1.100 casos de mortes, com um mês de contaminação. E eles estão vivendo ainda o início da epidemia. Então, as ruas da Itália estão vazias. Na verdade, convenhamos, né? Eu estava falando com a Lidiane, como é que alguém pode levantar essa possibilidade de conspiração se o país vive basicamente de turismo? E o país mandou parar com o turismo. Eles estão sofrendo perda econômica. O dinheiro não está entrando. É uma conspiração dessa, né? Tipo, vamos tomar prejuízo porque nós queremos conspirar, inventar as coisas. As pessoas estão morrendo. Na China, as pessoas morreram. Está sendo superado o surto, mas está chegando em outros países. Nós somos um país grande, porém frágil. E agora nós somos tomados pela preocupação. Veja o número de pessoas na igreja. Vai ver o número de pessoas nas escolas. As pessoas estão deixando de sair, estão preocupadas, estão com medo. E nós ainda estamos na fase 1, não é? Provavelmente daqui a um mês, é o que se tem dito, as coisas vão piorar muito, né? A gente vai ter, eu espero que não, mas é possível que tenhamos parentes mortos com isso, conhecidos mortos com isso. E aí o que Tiago está falando há 2.000 anos atrás, para nós cai como uma luva. Fortalecei o vosso coração e coloquem as vossas esperanças, né, em Cristo, na vinda de Jesus. Não quer dizer que nós não seremos assolados. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo justamente para nós construirmos a nossa confiança em Deus, não é? Para nós colocarmos as nossas expectativas em Deus. Para que a gente anseie sim, mas pela vinda de Cristo. Porque convenhamos, viver em um mundo em que a qualquer momento o nosso universo in vitro, né, o nosso mundinho é abalado por qualquer coisa, é terrível. A gente ainda, eu acho, no interior de Santa Catarina, nós somos interioranos, né, que é algo distante, né? Acho que a ficha ainda não caiu para todo mundo, mas vai cair. E quando cair, e quando as coisas apertarem, né? Quando o cerco apertar, a gente precisa lembrar das palavras de Tiago. Não é somente saber o que é o certo a fazer, mas é colocar as emoções, colocar as nossas inseguranças, as nossas incertezas, as nossas dúvidas em Deus. Fortalecer o vosso coração. Isso começa de agora. Isso começa de agora. Na verdade, isso começa de ontem, não é? Colocar a nossa expectativa na vida de Cristo. Isso é importante. Ele vai dizer mais, ele diz, para não ficar reclamando do outro, ou não ficar procurando culpado pelas coisas, né? Mas ele diz, justamente no versículo 10, que os profetas são um exemplo. Ele vai dizer assim, irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. Por que ele cita os profetas? Porque os profetas, eles viveram tempos difíceis. Por exemplo, Isaías foi partido ao meio, segundo a tradição, né? Mas não deixou de falar. O que Tiago está querendo dizer aqui é que justamente é necessário olhar para os profetas para que a gente encontre neles suporte para vivermos uma vida que é construída, né, e que se segura nos alicerces da fé. Eu não estou fazendo um discurso triunfalista, já que abordei a questão do vírus, para que a gente saia pela rua, né,
falando de Jesus, em nome de Jesus no meio dos doentes e insista que a nossa igreja vai permanecer aberta todos os dias. Eu não estou falando nada sobre isso, mas eu estou falando sobre olhar para o sofrimento e entender que a nossa esperança ela tem que estar construída em cima dos alicerces da fé, assim como os profetas viveram. Não é isso? Ele fala no 11: chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim que Deus lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, qual é a grande sacada aqui? É que tempos difíceis virão para todos, independente do que estiver acontecendo. Tempos difíceis virão. Sobre nós também, não é? Sobre nós também. Mas nessa hora é necessário nós lembrarmos da misericórdia de Deus, como no caso dos profetas, como no caso de Jó, e entender que Deus, Ele está conosco, independente do que aconteça. Não é um discurso de tudo vai dar certo, não. Mas é um discurso de que a nossa esperança está em Deus, independente do que aconteça. Porque convenhamos, quando o Tiago diz olhe para os profetas, ele não está dizendo olha para eles, deu tudo certo. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo que apesar dos acontecimentos, eles permaneceram fiéis. Não é isso? Eles permaneceram com o coração fortalecido em Deus. Essa precisa ser a mensagem da igreja hoje para o mundo, e principalmente para o mundo cristão. Apesar dos acontecimentos, apesar de como isso vai terminar, nós precisamos ter as nossas emoções, precisamos colocar os nossos corações fortalecidos única e exclusivamente em Deus através da fé. É isso. Não tem mais o que pode nos salvar a não ser isso, não é? Confiar que Deus sabe de todas as coisas e viver segundo a vontade dele. Ele vai dizer, parece que ele muda um pouquinho aqui no 12, né? Que ele fala sobre juramento. Você vai perceber que ele aborda vários assuntos, né? Então não dá para ficar falando de uma coisa só, eu tenho que acompanhar o fluxo aqui. Mas tem correlação, né? Ele diz, meus irmãos, sobretudo não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Então, existem aqueles que vão dizer que Tiago está falando sobre jurar ou não jurar. Porque houve um tempo na história da igreja que a igreja, no início, ela insistia nessa interpretação, né, de Tiago, que jurar era algo ruim. Jesus mesmo vai dizer isso, né? Tiago, na verdade, está replicando as palavras de Jesus, mas a questão aqui não é o juramento per si, mas sobre ter uma palavra que seja genuína, verdadeira. Sim, sim, e não, não. Jesus, na verdade, conclui esse pensamento como, e o que vier depois disso é do diabo, Jesus diz, né? E qual é o sentido aqui? Perceba que Tiago está dizendo que a igreja precisa ter uma palavra honesta, né? Que não necessite de juramento. Porque o juramento, na verdade, é para aquele que quer passar segurança para quem ouve, não é isso? Eu falo assim, eu vou te emprestar, né, o livro que você tanto quer ler. E aí eu falo, mas eu só vou te emprestar ele semana que vem. Aí você, vai não, você vai esquecer. Eu falo, não, eu juro, não é isso? Você quer deixar o outro seguro, não é? Jura que me ama, né? Essa é terrível, né? Jura que me ama quer dizer que você não tem certeza que o outro ama, por isso você fala jura. E se o cara disser, eu juro, aí você, né? Pelo menos ele me deu uma segurança, como se isso tivesse alguma validade, né? Dizer eu juro tivesse alguma validade. O que é que Tiago está dizendo? No tempo do sofrimento, quando as coisas piorarem, o coração de vocês precisa estar fortalecido, precisa estar sendo colocado nas mãos de Deus. Olhem os profetas, e que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Que vocês não sejam duais, que vocês não busquem a necessidade de ficar prometendo as coisas ou jurando as coisas, mas que vocês digam algo que seja honesto. Vivam algo que seja honesto, que a palavra ou o discurso de vocês seja verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Que discurso? Sobre justamente fortalecer o coração para a vinda do Senhor, sobre justamente ter um discurso de fé que seja coerente,
Não é isso? É como, eu não sei se você já fez isso, eu espero que não. Senhor, eu juro que se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou responder daquele jeito. Alguém aqui jurou assim? Não levanta a mão não, eu não quero que ninguém lhe julgue. Mas percebe, quando a gente diz isso, a gente na verdade está querendo vender um peixe maior do que o que a gente tem, né? Eu juro, lá no Rio a gente falava assim, eu juro pela alma da minha mãe. Uma coisa terrível, mas a gente falava isso, juro por aquilo que é mais sagrado, sabe esse tipo de coisa? Quando alguém diz isso, você pode desconfiar que tem mentira nessa história, né? Porque alguém que é reconhecidamente ético não tem necessidade de jurar, correto? Eu conheço pessoas que se disserem que e se disse que não, não adianta insistir que não vai ser, não é isso? É o que Tiago está insistindo, no tempo do sofrimento. Porque o tempo do sofrimento, ele acaba movendo as nossas emoções para vários lados. E pode ser que a gente tenha uma palavra dúbia, até em se tratando da fé, até em se tratando da nossa confiança em Deus, até em se tratando da igreja, dos líderes, dos irmãos, e a gente começa a oscilar. Tiago está falando assim, não jure, que seja ou sim ou não, mas que você seja alguém verdadeiro naquilo que professa. Entende isso? É como eu estar aqui dizendo para vocês tudo isso aqui, e aí amanhã ou depois eu sou o primeiro a aloprar, né? Começar a falar que não confio em Deus mais porque fulano morreu, porque a minha família foi acossada pela doença. Entende isso? Essa volatilidade na fé, que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. E Jesus vai dizer, o que vier depois disso é do diabo, porque é o diabo justamente que semeia dúvida nos nossos corações. Então que sejamos homens e mulheres que diante do tempo de dificuldade tenhamos convicção, né, de que Deus de fato tem conduzido a nossa vida. Ele vai dizer assim no versículo 13, aí vocês agora muita calma nessa hora que a gente vai ter que conversar um pouco. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, logo será perdoado. Eu sei que você já deve estar olhando para a minha cara aí, pensando, e agora, né? Perceba que ele está falando de sofrimento, ele fala sobre preparar o coração, colocar as emoções justamente na expectativa da vinda, e ele vai tratar agora no versículo 13 sobre a aflição, ainda é o mesmo assunto, sofrimento. Ele falou, está aflito, está ansioso, está passando por um tempo difícil, ore, né? Nada melhor do que isso, né? No tempo da aflição, na verdade, é o tempo que a gente mais ora, né? No tempo da alegria a gente esquece. Mas ele lembra também do tempo da alegria. Ele diz, alguém está contente? Cante louvores, né? Tá aflito? Ore ao Senhor. Está contente? Não esqueça de Deus também não. Ore, porque a gente tem uma tendência, né, a ser meio relapso quando as coisas estão bem. E aí ele vai dizer, no versículo 14, alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros aqui, você vai ter algumas interpretações para presbíteros. Em um determinado momento, os presbíteros serão os anciões da igreja, os mais amadurecidos, os mais maduros, os mais experimentados. Em outro momento, se refere a pastores também. Então, depende do contexto, né? Aqui, provavelmente, ele está falando para chamar a liderança, aqueles que são relevantes, né, na experiência, na vida com Deus, na fé. Agora, o que eu acho interessante é que ele não diz assim, tem alguém doente? Fique em casa, né? Reclamando porque ninguém foi te visitar, ou esperando a hora que alguém vai lembrar de te visitar. Ele fala isso aqui, ou ele fala para o doente chamar, acionar, se fazer ser percebido pela liderança, pelos amadurecidos, pelos homens da fé. Não é isso? Isso é um detalhe marcante aqui que pode passar batido, porque muitas vezes a gente acaba entrando nesse nicho, né, no tempo da fragilidade, dizer, né, ninguém vem me visitar.
né? Olha, ele está falando, não faleis mal uns dos outros no tempo da dificuldade, porque isso é muito fácil de se fazer. Ninguém lembrou de mim. A igreja tem responsabilidade, sim, visitar os doentes, mas os doentes não podem, né, entrar justamente nessa vibe de se achar vítima. Eu preciso dizer que eu estou doente. Irmãos, orem por mim, preciso, né, da oração de vocês. É o que o Tiago está falando. Tem alguém doente? Chama os presbíteros, né? Acione eles, eu preciso de vocês aqui orando comigo. E ele vai dizer assim, chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aí vai dar margem para algumas interpretações, né? Uns vão dizer que esse ungir com óleo era algo que tinha origem no judaísmo. O judaísmo usa óleo pra caramba, né? Ele usa óleo na barba, usa óleo no cabelo, que era o azeite de oliva, né? E é possível que a igreja, segundo alguns, tenha trazido essa tradição de orar com a unção do óleo. Não é o óleo especificamente que tem poder curativo nesse tipo de interpretação, mas é um símbolo, né, de que de fato Deus está ali abençoando aquela situação de intercessão pelo doente. Outros vão dizer que não é isso, mas vão tratar do azeite com fim terapêutico, porque o azeite também era usado como remédio. E há citações de outros autores, né, externos à Bíblia, que falam da unção com azeite justamente para a cura do doente. Eles acreditavam sim, e o azeite funcionava em algumas situações e outras não, mas eles usavam aquilo para tudo, né? Outros vão dizer que é tudo um pouco, mas, né, justamente o ato de tocar o doente, de cuidar do doente, não só orar, mas ter uma iniciativa de cuidado físico mesmo. Por quê? Porque a palavra ungindo, ela vem do grego aleifo, que tem o sentido de tocar, friccionar, é algo físico mesmo. Normalmente a unção espiritual, a palavra usada é crio no grego. Quando é uma unção espiritual, como por exemplo a unção de Samuel em Davi, né? A palavra no grego, na Septuaginta, é crio. A palavra que está sendo usada aqui é aleifo, que tem a ver com o contato físico. Por isso que muitos vão dizer que não é somente a oração dos presbíteros, dos experimentados, mas o cuidado, justamente no tocar, no estar junto, no ser útil no que for necessário. Inclusive na terapia com o azeite, caso ele seja medicinal, né, como é aqui, inclusive como símbolo de que Deus está presente ali, está de fato abençoando aquela situação. O que eu acho que no fim da história Tiago quer dizer é que precisa haver uma mutualidade tanto do doente em acionar a igreja, em fazer com que a igreja tenha conhecimento do seu problema, quanto dos crentes de estarem juntos na oração da fé, mas também no cuidado, na manutenção, naquilo que é necessário. Ele vai dizer, por exemplo, que no versículo 15, então a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, se houver cometido pecado, será perdoado. Vamos com muita calma nessa hora, né? A teologia romana, por exemplo, interpreta esse texto como extrema unção, né? É a unção para a morte. A gente vê nos filmes medievais, né? O cara está morrendo, chama lá o padre faz a extrema unção, passa o óleo e o cara está pronto para a morte. Mas o texto não fala disso, na verdade o texto fala o contrário disso. Ele fala que essa oração dos presbíteros, do cuidado, do azeite, ela é uma oração da fé, né? Da fé, porque é uma oração que coloca justamente a expectativa em Deus, e essa fé salvará, não salvará da morte espiritual, mas salvará da doença, né? Salvará ou curará, né, o doente. E quem levantará o doente não é o óleo, não é o presbítero, não é a oração da fé, mas o Senhor levantará. Não é isso que ele está dizendo? E o Senhor o levantará. É claro que a gente sabe que não está na oração o poder, não está no presbítero o poder, não está no óleo o poder, mas está em Deus, que é Ele quem tem o poder de levantar ou não. A questão é, orar para a cura de alguém é certo? Óbvio que é. Tiago está dizendo isso.
Ore por ele, né? Ore pela cura dele, pela melhora dele. Não é profetizar cura. Isso é outra coisa, dizer você ficará bom. Eu não sei se ficará, mas eu preciso, pelo menos, né, levar as minhas orações até Deus no sentido de que Deus o cure, porque esse é o desejo da gente. Ninguém ora para que alguém morra, né? A pessoa está doente, Senhor, leve, né? Leve logo, que eu não aguento mais. A gente normalmente ora para a cura da pessoa. E isso é algo que está sendo aqui carimbado por Tiago. A oração da fé daquele que coloca justamente a expectativa, a esperança em Deus, fará com que Deus cure o doente e salve-o, né, justamente da morte. Mas a pergunta é, sempre que a gente ora, Deus cura? Não. Sempre que a gente ora, as pessoas ficam boas? Não. Em alguns momentos ficam, outros momentos não ficam. Porque a oração da fé não é a oração que profetiza cura. A oração da fé é a oração de quem confia em Deus. A oração da fé é a oração justamente daquele que está passando por sofrimento e prepara o seu coração justamente na vinda de Cristo, que coloca as suas expectativas em Deus, que olha para os profetas, independente do que acontecer, ele está justamente firme em Deus. A oração da fé é a oração daquele que confia em Deus. Ele diz que perdoará os pecados, né? Se houver cometido pecados, será perdoado. Aqui tem uma discussãozinha que Tiago está dizendo, porque pensa, Tiago está dizendo, tem alguém doente, chama os presbíteros, eles vão orar, oração da fé, né? Ungir com azeite, e a oração da fé curará o doente, né? Salvará o doente, e se houver cometido pecado, será perdoado. Aí, pô, como assim, né? O doente cometeu pecado, o que a gente fala? Tem gente que vai dizer, por exemplo, que toda doença tem origem no pecado. De certa forma, toda doença tem origem no pecado do Éden, né? Porque Adão pecou, por causa do pecado de Adão, a criação decaiu. Por isso a gente vive um mundo corrompido pelo sofrimento. Mas não é todo pecado, ou melhor, não é toda doença que é fruto de um pecado. Eu, por exemplo, um dia desse estava com a garganta inflamada aí. E eu não me lembro de ter sido algo específico, né? Pode até ter sido, né? Vai que eu fui guloso, né? Tomei sorvete demais, e sorvete, fruto do pecado da gula, pode ser. Mas a gente não faz essa associação, doença automaticamente com pecado, porque não funciona assim. Mas, perceba que o Tiago está sendo bem, parece que está passando batido, que ele está abordando coisas aleatórias, mas não está. Existem doenças que a causa é o pecado. Como, por exemplo, falar mal dos outros. A gente pode adoecer. E não é disso que ele está falando, que não faleis mal uns dos outros. Se alguém adoecer, né, chama os presbíteros, vai orar por ele, né, vai clamar por Deus. E se tiver cometido pecado, o que ele está falando? Ele está falando desse tipo de coisa mesmo. Quando a gente se levanta contra as pessoas de mesma fé, irmãos, e esse tipo de conduta nos consome, sabe? Esse tipo de coisa nos consome e nos leva a doença. A gente conhece hoje muito mais do que no tempo de Tiago, de pessoas que adoecem mesmo, de ódio, não é? Não é assim? De ódio, frustração, adoecem, esperam um comportamento de alguém que não é correspondido, adoecem, ficam doentes, param de comer, não é? Cometeu pecado, falou mal de alguém, se tiver feito, esse é o momento justamente para, né, a pessoa, ele vai dizer isso agora, né, confessar, né, as suas faltas e pedir perdão por isso. Olha só a condução. Ele diz, se cometeu pecado, será perdoado. Olha o que ele fala no 16 agora. Portanto, confessai os vossos pecados. Ele faz o link automático aqui. Perceba que não está solto. Não é, se você orar e o pecado dele vai ser perdoado. Ele está dizendo isso. Se ele está doente e a origem dessa doença é um pecado, porque pode acontecer, confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas o que é confessar os vossos pecados uns aos outros? É a gente lavar roupa em público, né? Agora vamos iniciar o momento de lavação de roupa aqui. Aí você levanta a mão, André, aquele dia você fez isso. Não é isso que ele está falando, né? Eu gosto muito da abordagem do Hernando Dias Lopes, que ele diz, por exemplo,
que os pecados que foram cometidos na particularidade, que sejam resolvidos na particularidade. E os pecados que foram públicos, que sejam resolvidos em público. O que ele quer dizer com isso? Eu posso ter desejado mal a você na minha particularidade. E isso pode gerar doença em mim, né? E que isso seja resolvido na particularidade. Agora, quando eu lhe ofendo em público, que seja uma retratação em público. É justo, né? Então, confessai o vosso pecado uns aos outros, não é para ir no padre e fazer a confissão dos pecados. É quando eu cometi ou de alguma forma senti algo ruim, maldoso, maligno contra você, eu vou lá em você e falo, me perdoa, cara. Eu tenho me sentido assim. E isso tem me feito adoecer. Que palavra é essa, Tiago, né? Porque a gente vira e mexe e está desse jeito, né? Tem gente que tem dificuldade em esquecer as coisas. E quando ouve, né, algo que o magoa, guarda, e isso adoece. Isso faz a gente sofrer. Isso faz a gente justamente ser carcomido, né, por algo mal resolvido. Qual é a orientação de Tiago? Perdeu uma conexão, né? Tem alguém doente, aí chama os presbíteros. Eles vão orar, ele vai ser curado. Se cometeu pecado, é disso que ele está falando, e não vai ser perdoado com uma oração, mas vai ser perdoado com arrependimento do pecado dele, né? Aí agora ele começa a falar, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? E orai uns pelos outros, para serdes o quê? O que está aí? Curados. Não é perdoados. Percebe que tipo de doença que ele está falando? Ele está falando da doença do coração. Porque o coração precisa estar justamente preparado para a vinda de Cristo, não para coisas desse tipo, né? Confessar os vossos pecados, né? Se você pecou contra alguém, e a gente sabe muito bem o que isso significa, resolva, né? Peça perdão, ore uns com os outros, confesse isso. Eu pequei contra você, cara, me perdoe. Eu disse isso, eu falei aquilo, eu fiz aquilo outro. Para que sejam curados. É a orientação de Tiago. E ele vai dizer, a súplica de um justo é muito eficaz. E ele usa o exemplo justamente de Elias. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Ele cita o exemplo de Elias. Elias é um grande profeta do Antigo Testamento, né? Alguém que tinha uma vida com Deus assim, muito relevante. Ele era um justo, né? Justo por quê? Porque era alguém que resplandecia Deus na sua vida. Por isso que Tiago está falando, se vocês confessarem os pecados de vocês vão ser curados, porque a oração de um justo, o que é o justo aqui? O justo é aquele que quer fazer a coisa certa. O justo é aquele que confessa os pecados. O justo é aquele que justamente ele consegue fazer com que as pessoas percebam Deus na vida dele. E essa oração vai ser atendida por Deus, a oração da cura. A oração daquele que pecou, transgrediu e que está pedindo perdão, vai ser ouvida por Deus e você vai ser curado disso. Aquilo que machuca o coração da gente, as palavras que foram ditas, né, as palavras que deixaram de ser ditas, que tantas vezes faz a gente sofrer por isso, se houver a oração justamente do justo no sentido de confessar, Deus cura, vai ser atendida. Perceba que ele não está falando que Deus vai atender a oração de todo doente que a gente orar e vai levantar, ele não está falando disso não. Ele está falando justamente que existem doenças que são causadas porque o nosso coração tantas vezes é mau e faz com que a gente adoeça. E a oração justamente da confissão do justo, ela cura. Deus, ele está atento justamente às nossas ansiedades, né? Aquilo que nos faz sofrer. Ele vai dizer no 19 assim, mas irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. O retornar aqui, a palavra no grego é como se alguém tivesse uma dívida que ele tinha esquecida, lembrada e lhe fosse perdoado, né? Por isso que é fazer retornar, voltar, né? E ele estava falando daquele que pecou, né? E o pecado justamente de um contra os outros
da necessidade de confessar isso, né, de resolver isso para ser curado. E agora ele fala justamente daquele que se desviou da verdade. É possível que Tiago esteja falando disso aqui justamente porque pessoas que foram justamente envolvidas em problemas na igreja desse nível de relacionamento, que saíram. E o ato de procurá-lo e pedir perdão pode fazer com que ele retorne. Não é simplesmente buscar o que se desviou. É mais do que isso. É buscar aquele que se desviou justamente porque de alguma forma adoeceu no relacionamento, ou fruto de um relacionamento adoecido. Ele fala, procure ele, porque se você conduzir ele de volta, você está, a expressão que ele usa, você está salvando da morte uma vida e cobrindo uma multidão de pecados daquele que está perdido. Eu vinha conversando com o André, né, sobre justamente os desviados, né? Desviado é aquele que mudou a rota, né? Ele tinha uma rota, mudou a rota. E eu estava falando assim, cara, a diferença minha, né, como pessoa, experiência, para uns caras que eu conheço, lá do Rio de Janeiro, assim, tem uns tantos que eu conheço que foi adolescente, criança na igreja, e aí vivia envolvido com as atividades de coral, os grupos de jovens e tal, foram para a universidade, e na universidade eles se desviaram, ou se desviaram, ou estão vivenciando um evangelho completamente distorcido, né? Evangelho liberal, evangelho imoral, evangelho, tudo em nome de Jesus, né? Bem a moda da esquerdinha no nosso país. E eu estava conversando com um rapaz, ele falou, não, por que não pode o homossexual ser salvo? Por que não? Eu falei, porque a Bíblia diz que não pode. Ah, mas a Bíblia, ela é obsoleta, é arcaica em alguns momentos, né? Eu falei assim, cara, sabe qual é a diferença sua para mim? É que você cresceu na igreja e foi para o mundo. Eu vim do mundo e estou na igreja. Assim, aquilo que você está conhecendo agora eu já conheço, cara. Aquilo que você está vencendo agora eu sei o que é. Então, não adianta vir com esse discurso para cima de mim, porque se eu procurei a igreja foi porque eu justamente entendi que aí fora não tem nada que presta. Falei para ele. Por isso eu estava conversando com o André. Quando eu ouço a palavra desviado, eu fico irritado. Me irrita, sabe? Porque normalmente a pessoa troca Deus por algo fútil. E para mim gera um estado de irritação, que eu preciso inclusive mudar, né? Porque em alguns momentos, quem sabe uma palavra branda teria resolvido tantas coisas, mas eu fico num estado tão irritado que normalmente não sai boa coisa, né? Mas, independente do caso, a igreja precisa ter essa consciência de restaurar o que se perdeu. E que fique claro, restaurar o que se perdeu é restaurar justamente aquele que vale a pena ser restaurado. Aquele que a gente sabe que estava no caminho da verdade e por causa do sofrimento se desviou. Por causa do sofrimento teve a fé abalada. Por causa dos relacionamentos acabou se sentindo de alguma forma não amado. A gente precisa ter percepção para isso, né? E eu até confesso diante dos irmãos a minha dificuldade para com isso, né? Porque eu penso no reino de Deus de maneira tão, eu acho, intensa e valiosa, que eu não entendo como alguém pode abandonar Deus. E eu fico irritado. Seria mais ou menos como se você pegasse a guitarra que eu mais gosto e não desse a mínima para aquilo lá. Eu sei o valor que aquilo tem e você não sabe. Eu não dar a mínima seu me irrita, porque você está falando de uma coisa que você não tem a menor ideia. No caso de Deus a gente sabe, né? Eu tenho muita dificuldade justamente em entender como alguém pode deixar de olhar para um Deus que enviou seu próprio filho e morreu naquela cruz e tratar aquilo como se não fosse nada. Mas essa não pode ser a realidade da igreja, e nem minha. Nós precisamos olhar com misericórdia e investir, né? Na maioria das vezes. Existem vezes, infelizmente, que não vale a pena, porque não são pessoas que querem ser tratadas, mas em outros casos sim, né? Então o Tiago está falando assim, aquele que fizer, né, conseguir reconduzir alguém à verdade, salvou uma vida, né? E perdoou uma multidão de pecados.
essas são as palavras finais de Tiago, né, para a sua carta. Resumindo, no tempo da dificuldade, que nós coloquemos os nossos corações em Deus, né, as nossas emoções em Deus, sejamos guiados por Deus e não justamente por essas características frágeis nossas. Ele fala em um segundo momento sobre justamente o perdão mútuo, né, a doença gerada justamente pelo desentendimento, pelos desencontros, precisa ser fruto, ou melhor, a cura precisa ser fruto de um reconhecimento de culpa e confissão dele. E em terceiro momento ele fala justamente para nós termos a sensibilidade de olharmos para aqueles que de alguma forma se afastaram de Deus, né? E tentar investir numa restauração do que se perdeu. Porque se nós fizermos isso, nós estamos salvando uma vida, Tiago vai dizer. Eu acho que a carta de Tiago foi bem relevante, né, para a nossa igreja nesse tempo, inclusive desse tempo, né, que é a fragilidade na área da saúde e tudo mais. E fiquei muito feliz com tudo que aprendi estudando a carta de Tiago, e eu espero que daqui para frente nós tenhamos o coração mais sensível, né, para aquilo que Deus tem a falar a nós. Amém? Vamos ficar em pé e orar então. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, pelo término desta carta maravilhosa, confrontadora, Pai, e que exige de nós mudança, que exige de nós, Pai, comprometimento, que exige de nós perseverança, fé, que exige de nós, Pai, um coração sensível, um coração aberto, Pai, ao perdão, à restauração, Pai. E nos ajude justamente nesse tempo de tanta insegurança, Pai, a confiarmos no Senhor, a colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. E que possamos ser crentes, Pai, que oram confiantes que a Tua direção é a melhor possível, Pai. Nos ajude no tempo de dificuldade a sermos luz, Pai, para aqueles que sofrem, a sermos exemplos, Pai, daqueles que de fato confiam que o Senhor é o único que pode nos guardar de todo mal, Pai. Nos ajude a justamente entregar ao Senhor os nossos caminhos, Pai. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Pedimos também em específico pela vida do Chico, que passa por um tempo difícil, Pai. Que o Senhor possa estar guardando ele de todo mal, guardando ele de todo vírus, de toda doença, de toda fragilidade, e que ele possa ser, Pai, curado por Ti, Pai, se essa for a Tua vontade. Muito obrigado por cada família aqui, Pai, e aqueles que não puderam vir, guarde-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Cantar.